Se você dedicar um tempo para ler as 95 teses de Lutero, observará que nelas há muito pouco sobre a doutrina da justificação. Porém, a discussão que Lutero queria ter com os professores sobre as teses tinha a ver com todo o sistema de doutrina associado às indulgências. No início, Lutero não se opunha às indulgências em si, mas ao abuso na comercialização das indulgências, praticada por Tetzel. Contudo, quando ele começou a escrever suas 95 teses, se você as ler, observará que ele coloca em dúvida o funcionamento do sistema associado às indulgências e ao entendimento católico romano sobre a justificação e o evangelho. E para entendermos a ideia da reforma, acho que a melhor maneira de fazer isso é contrastá-la com a visão católica romana. A doutrina católica romana da justificação não foi formulada de maneira completa e repentina por Agostinho ou mais tarde por Gregório o Grande ou algo assim. Na verdade, o sistema de salvação dentro de Roma demorou séculos e séculos para se desenvolver, com seções sendo acrescentadas. De uma perspectiva teológica, o sistema católico romano de salvação é chamado de sacerdotalismo, o que significa que a salvação ocorre por meio das ministrações da igreja e do clero. A doutrina da justificação não estava totalmente definida, até depois do início da Reforma, quando vimos o que foi chamado de Contra-Reforma. A Igreja Católica Romana respondeu ao protestantismo com movimentos contrários em 3 frentes. A primeira foi com o início da Inquisição Espanhola, na qual pessoas que adotavam as doutrinas heréticas dos protestantes eram sujeitas a diversas formas de tortura. Em segundo lugar, a fundação da Ordem dos Jesuítas, uma ordem especial de sacerdotes para lidar com as questões intelectuais daquele tempo, a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. Às vezes, quando lemos escritos acadêmicos jesuítas, vemos seu nome e depois dele, em vez das letras PhD, vemos CJ, Companhia de Jesus, o que significa que eles são jesuítas. Eles são o crime de la crime dos sacerdotes eruditos da Igreja Católica Romana. Mas o principal elemento da Contra-Reforma foi a convocação de um concílio ecumênico internacional, como Vaticano II, Vaticano I, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, esses grandes concílios da história da Igreja. E isso, durante o século XVI, esse concílio foi convocado e começou em Trento, na Itália, e se chama Concílio de Trento. Às vezes, referências às decisões de Trento são chamadas de tridentinas. Caso você ouça a frase posição tridentina, ela se refere às doutrinas defendidas e oficialmente proclamadas como de fide no Concílio de Trento. Agora, esse concílio teve muitas sessões ao longo de vários anos, mas a mais importante para a nossa consideração sobre a justificação foi a 6ª sessão do Concílio de Trento, a qual aborda 2 questões. Na primeira parte da sessão, ela define a visão católica romana da justificação. A segunda parte inclui os 20 e tantos cânones, que são pronunciamentos de juízo sobre perspectivas heréticas ou anátemas. Você sabe, se alguém disser isso, seja anátema, seja maldito ou seja condenado. Ainda há um debate sobre o qual podemos falar mais adiante entre contemporâneos sobre o quanto Trento é definitivo. Mas mencionei só de passagem que os decretos do Concílio de Trento foram totalmente reafirmados no Catecismo Católico dos anos 1990. Então, de forma oficial, dentro da Igreja Romana, mesmo encontrando pessoas nos Estados Unidos, no Canadá e na ala ocidental da Igreja que não são rígidas sobre Trento, a cúria da ala latina da Igreja e o papado persistem em defender, sem dúvida,
os decretos e cânones de Trento. Então, é isso que faremos para entender sua visão sobre a justificação. Antes de explicar isso com frequência, nas conversas e debates entre o catolicismo romano e o protestantismo, os dois lados usaram argumentos falsos e atacaram aspectos que não são verdadeiros. Eles se atacam com mentiras e ouço isto o tempo todo. Bem, cremos na justificação pela fé, Roma crê na justificação pelas obras, como se a fé não fosse importante. Ou cremos na justificação pela fé, Roma crê na justificação pelos méritos. Isso é uma deturpação e simplificação excessiva. Outros declaram, cremos na justificação por Cristo. Eles creem na justificação por suas próprias ações. Isso não é verdade. Então, perguntemos, o que Roma ensina sobre essa questão da justificação? A sexta seção começa assim, afirmando que o primeiro passo para a justificação é o sacramento do batismo, que Roma define como a causa instrumental da justificação. A causa instrumental da justificação. Quando dizemos justificação por ou usamos o dativo instrumental, estamos falando sobre os meios pelos quais algo ocorre. Essa distinção da causalidade instrumental tem origem no estudo das causas de Aristóteles. Alguns de vocês podem estar familiarizados com isso, onde ele distinguia entre causa eficiente, causa formal, causa final, causa material, causa instrumental e etc. Todas essas distinções sutis sobre causalidade. Bem, Roma crê que o instrumento pelo qual a pessoa é justificada inicialmente é o sacramento do batismo. O que ocorre nesse sacramento é a infusão ou derramar na alma da pessoa batizada a justiça de Cristo, ou o que às vezes se chama graça justificadora. Aí há um debate sobre sutilezas com os teólogos romanos em relação ao entendimento deles da graça. A linguagem que eles usam descreve a graça como um tipo de substância ou coisa derramada na alma que tem hábitos, ela habita a alma. Falamos sobre graça como sendo uma atividade divina, um tratamento generoso para conosco que não merecemos, mas não pensamos em termos de graça na linguagem substantiva. Repetindo, para entendermos a visão romana, temos essa graça infundida ou derramada na alma. E ela afeta o que pretende afetar ex opere, operato, que significa pelo operar das obras. Eles não gostam de usar o termo automático, mas é realmente automático. Se você é batizado, recebe essa infusão de graça e se encontra nesse estado de justificação. Mas para continuar nesse estado de justificação, você precisa cooperar com essa graça infundida. A expressão em latim que eles usaram em Trento é cooperare et assentare. Cooperar e consentir com essa graça que foi infundida em você. E quando você coopera com essa graça e consente com ela, a justiça que foi infundida em você agora é inerente, ou seja, reside em você, para que você seja justo diante de Deus. O motivo pelo qual você é justo diante de Deus é porque você de fato é justo. Você cooperou e consentiu com essa graça infundida. Então você está num estado de justificação. Até ou a menos que você cometa um pecado mortal. Nesse ponto, a Igreja Romana diferencia pecado mortal de pecado venial. O pecado venial é um pecado real e precisa ser confessado, perdoado e tudo isso. Mas ele não destrói a graça salvífica que é inerente à sua alma. O pecado mortal, contudo, tem esse nome
porque ele extermina a graça de justificação que está na sua alma. Vocês sabem que Calvino se opôs a isso, dizendo que todos os pecados são mortais, no sentido de que merecem a morte. Mas nenhum pecado é mortal para o cristão a ponto de destruir a sua salvação. Porém, na visão romana, se você comete um pecado mortal e morrer nesse pecado mortal, você irá para o inferno. A primeira coisa que você precisa considerar aqui é que você pode ter uma fé real. A fé é necessária para a salvação, e ter a fé salvífica, e ainda cometer um pecado mortal. Vou explicar isso por alguns minutos para definir uma condição necessária e uma condição suficiente. Se eu quiser construir uma fogueira na floresta, preciso de certa quantidade de oxigênio para que haja fogo. O oxigênio é uma condição necessária, sob circunstâncias normais, para que o fogo ocorra. Mas não é uma condição suficiente. Se fosse uma condição suficiente, isso significaria que você só precisa, para ter fogo, da presença do oxigênio. Se esse fosse o caso, o que aconteceria? O mundo todo estaria pegando fogo porque onde existe oxigênio pode existir fogo. Então não poderíamos ter oxigênio sem ter fogo. Agora a ideia é que não podemos ter fogo sem ter oxigênio, mas podemos ter oxigênio sem ter fogo. Agora, usando essa ilustração entre condição necessária e suficiente, a visão romana dessa fé é que a fé é uma condição necessária para a justificação. Mas não é uma condição suficiente. Podemos ter uma fé verdadeira e não sermos justificados. Enquanto, na visão protestante, a fé não é apenas uma condição necessária para a justificação. É uma condição suficiente para ser justificado. Se a sua fé é verdadeira, você é justificado. Não é possível ter uma fé verdadeira e não ser justificado. Não é possível ser justificado sem ter uma fé verdadeira. Estou indo rápido demais? Muito bem. Ok. Agora, para detalhar esse conceito de pecado mortal e de fé, na sexta sessão de Trento, Roma define a fé tendo a seguinte função. A fé tem uma função tripla com respeito à justificação. Roma ensina que a fé é o initium, o fundamentum e o radix da justificação. Agora, vamos traduzir isso para o português? A fé é o início, o primeiro passo da nossa justificação. Assim, quando as pessoas dizem, Roma crê na justificação sem fé ou apenas por obras, não. Temos que ter a fé como o elemento iniciador da nossa justificação. Ela é também o fundamentum, o alicerce sobre o qual a justificação se sustenta. Em terceiro lugar é o radix, a raiz ou a essência da justificação. Então, a justificação não é uma opção flexível que podemos ter ou não ter na visão católica romana. É uma condição necessária para a justificação. É o início, o alicerce, a raiz da justificação. Mas mesmo tendo essa fé, ainda podemos cometer um pecado mortal. E bem é aí que começam os problemas. Se você comete um pecado mortal, perde sua justificação. E se você perder a justificação, precisa do que Roma chama em Trento de segunda prancha da justificação, para aqueles que fazem naufragar suas almas. A ideia de caminhar na prancha, ou de haver uma prancha em um barco, é como adotar uma posição que você segue. Eles têm diretrizes ou eles têm posições que defendem. Aqui, Roma está usando um conceito naval. Você perde a salvação, deixa de ser justo com um pecado mortal. A pergunta é: como você se justifica de novo? Poderíamos pensar que a resposta para essa pergunta fosse: bem, você simplesmente se batiza de novo. Mas eles dizem: não, você não se batiza de novo. Você recebe uma marca permanente no seu batismo original
a qual você nunca perde, não importa nem se você vai para o inferno, você terá essa marca permanente. Por isso, não terá que se rebatizar, mas precisará de outro sacramento, no lugar do sacramento do batismo, para ser rejustificado. É o sacramento da penitência, que está na essência, no centro da controvérsia do século XVI. Os elementos da penitência são os seguintes. Antes de tudo, temos a confissão. Se você cometeu um pecado mortal, precisa ir ao confessionário. Precisa confessar esse pecado ao padre. E essa confissão tem que ser sincera. Não apenas remorso. Remorso é se arrepender por medo do castigo. Como uma criança pequena que você pega com a mão no pote de biscoitos e diz: por favor, não me castigue, por favor, não me castigue. Ela demonstra remorso porque será castigada. Não porque faz algo errado, mas o verdadeiro pesar é como o que vemos no Salmo 51 de Davi, no qual seu coração está quebrantado diante de Deus. Seu coração está quebrantado e contrito porque ele percebe que pecou contra um Deus santo e justo. Então você confessa a Deus dizendo: Pai, eu fiz isso e estou confessando, estou me arrependendo, não só por medo do seu castigo, mas porque eu o ofendi. E por aí vai, em uma oração de confissão. A segunda parte do sacramento é a absolvição sacerdotal. O padre diz: eu te absolvo. Os protestantes se incomodam muito com isso. Eles dizem: não preciso ir a um confessionário se eu pecar. Não preciso procurar um padre, busco diretamente a Deus. Porém, ao mesmo tempo, dizemos que devemos confessar os nossos pecados. Não há nada de errado em confessar os pecados a outra pessoa ou ao seu pastor. Não é errado que o pastor fale sobre a certeza do perdão, como fazemos regularmente na nossa liturgia. Estamos dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando o padre diz: eu te absolvo, não está dizendo que tem o poder inerente de perdoar pecados. Só Deus tem esse poder, mas ele está exercendo um direito delegado. Ele está exercendo um poder que foi concedido a ele pelo santo sacramento da ordenação, que o consagra como padre. Agora, faz parte de ser um padre ter autoridade para declarar o perdão de Deus a uma pessoa penitente. Até aí, nenhum dano, nenhum problema. Foi a terceira parte do sacramento da penitência que gerou toda a confusão, que é a seguinte. Na terceira parte, depois da absolvição sacerdotal, para ser restaurado a justificação, você precisa realizar obras satisfatórias para ser justificado. É aqui que entram as obras. Obras satisfatórias. Tais como dizer tantas Ave-Marias, tantos Pai Nossos, dar esmolas, fazer alguma outra boa obra. Essas obras são exigidas para ser justificado. A visão reformada da justificação é pela fé somente. Para a visão católica romana é fé, mais obras para ser justificado. Essas obras, que são chamadas de obras que possuem mérito congruente. Meritum, de congruo, é a expressão que Roma usa. O mérito congruente é diferente do meritum de condigno ou mérito condigno. Esse mérito condigno é tão meritório, tão justo, que exige uma bênção ou recompensa divina. Deus seria injusto se não rejustificasse uma pessoa que tivesse mérito condigno. Mas Roma está dizendo: não, o sacramento não concede mérito condigno, concede mérito congruente. O que significa que, se uma pessoa realiza essas obras de satisfação, agora é apropriado, adequado ou congruente que Deus a recompense, restaurando essa pessoa à justificação. Em outras palavras, Deus agiria de modo incoerente se não restaurasse essa pessoa à salvação, entende? Então, temos essas coisas. Agora, a pessoa volta a ser justificada e permanece justificada até ou a menos que cometa outro pecado mortal. Se cometer outro pecado mortal,
pode morrer e ir para o inferno, ou pode voltar ao sacramento da penitência e ser restaurada de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Agora, se a pessoa morre com qualquer impureza na alma, então vai para o purgatório. O purgatório tem esse nome porque é o local da purgação. É o lugar que purifica a pessoa de qualquer impureza com a qual tenha morrido. Podemos passar 2 semanas no purgatório, ou podemos passar 2 milhões de anos lá. Isso varia conforme o quanto precisamos ser purificados antes de ir para o céu. Mas não entramos no céu até, ou a não ser que estejamos inerentemente justos. Em poucas palavras, essa é a versão de Roma do Evangelho. E podemos ver o contraste radical entre essa visão e a da reforma, na qual, no momento em que tenho fé, tenho o céu. Não existe purgatório. Eu tenho vida eterna. Sou adotado no reino de Deus e meus pecados são perdoados de uma vez por todas. Assim, o contraste entre essas duas visões é o contraste entre boas novas e más notícias. 2 entendimentos radicalmente diferentes sobre o Evangelho. Ainda preciso falar rápido de outras coisas sobre a visão católica romana no tocante às indulgências, ao poder das chaves e ao tesouro do mérito. Tudo isso faz parte do sistema que Roma usava e continua usando em seu entendimento da salvação. Se Deus quiser, estudaremos isso na próxima sessão.